Olá, gente, muito boa noite, tudo bem? Como estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Dá continuidade aí à nossa playlist, né? O Evangelho no Lar. Estava aqui agora há pouco ouvindo uma musiquinha, ouvindo umas músicas aqui, né? Para entrar no clima, vamos dizer assim, já da prece. E tô começando a fazer umas pesquisas agora de revista espírita e mesmerismo, né? Magnetismo animal. Apesar de os experimentos e as técnicas do Mesmer terem sido incorporadas ao espiritismo de modo geral, eu estou revisitando esse material para ver se eu encontro alguma coisa que, enfim, né, para a gente ter também um entendimento mais aprofundado das técnicas do Mesmer, né, porque essa questão da vibração e do magnetismo animal, eu acho que é uma coisa que falta bastante informação ainda a respeito disso. Eu acho que no futuro a gente vai precisar, vamos dizer assim, decodificar melhor a natureza desse magnetismo, porque eu acho que ele é muito importante para o desenvolvimento da mediunidade e também para transferência de energias e tal, né? E se a gente for parar para pensar hoje em dia, a gente, por exemplo, tem o reiki, a gente tem a cura prânica, a gente tem, por exemplo, até mesmo a oração dentro de uma igreja evangélica, a gente tem uma vozinha abençoando uma criança, quer dizer, desde sempre a gente tem contato com essa transferência de energia, mas a gente, eu acho, estuda pouco sobre a natureza disso, né? Muitas pessoas, eu tenho formação em eletroeletrônica, né? Uma escola muito boa, que eu tive o privilégio de cursar, e eu vejo muitas pessoas confundindo o magnetismo elétrico com o magnetismo animal, que na minha opinião é completamente diferente. Eu acho que a gente não entende completamente o magnetismo elétrico ainda, né? Apesar de estar tudo já, de a ciência já ter planificado todos os dispositivos, todas as funções, vamos dizer, todos os estados, todos os comportamentos dos elétrons, né? A física moderna já descobriu muita coisa, né? Mas, por exemplo, se a gente voltar aí a 30 anos atrás, as escolas ainda elas ensinavam que o átomo era a menor partícula, né? E era indivisível. E hoje a gente já sabe que não é mais. Quer dizer, por que eu estou falando isso? Porque a gente já pode perceber com isso que nem a eletricidade a gente conhece totalmente, né? A gente, a cada novo passo da física e da pesquisa moderna, a gente vai descobrindo que nem a energia elétrica a gente conhece. Agora vocês imaginam a energia anímica, que para mim ela tem uma natureza específica, né? E obviamente a gente sabe muito pouco dela, e parece também que não há muito interesse em tentar desvendar isso. Não há curiosidade, não é que não há interesse, não há curiosidade para tentar entender essa natureza. Eu acho que através do entendimento dessa natureza nós poderíamos descobrir um universo muito diferente, porque obviamente essas vibrações, essa energia deve fazer parte de uma lei da natureza, e obviamente se a gente desvendasse parte dessa energia, vamos dizer, a natureza dessa energia, naturalmente a gente desvendaria outras coisas na natureza também. Enfim, e obviamente, né, como também tem esse canal, eu preciso minimamente entender um pouquinho para ter uma ideia do que eu vou falar aqui com vocês, né? Mas eu prometo fazer um resumão
dentro das minhas possibilidades para vocês aí, depois que eu chegar e tiver estudado um pouco mais, né, sobre esse assunto. Tá bom? Mas os estudos ainda estão indo já, mas tem muito chão pela frente ainda, né? Um estudo ele tem que ser feito calmamente, né? Fazer comparações, enfim, ver se a gente acha alguma coisa diferente que chame atenção, enfim, pegar uma boa tradução e por aí vai. Tá bom? Então é isso. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade na nossa playlist O Evangelho no Lar. Tá? Bom, como vocês sabem que o Evangelho no Lar é uma proposição espírita, né? Nós temos aqui então o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Nós temos também esse outro livrinho aqui que a gente usa, que é Reflexões de Jacó, que é uma psicografia da médium brasileira, Irene Pacheco Machado. E nós temos também esse livrinho que a gente tem usado, que é Flor do Dia do Ciro Prembaba. A câmera não está focando. Agora focou. Enfim, é isso aí, tá bom? Esse livrinho é legal do Ciro Prembaba porque, apesar de polêmico, né? Mas ele tem uns pensamentos muito interessantes a respeito do nosso comportamento em sociedade e especialmente da maneira como a gente deveria olhar para o nosso interior, né? Ou seja, para o nosso comportamento, para a nossa consciência, né? Então ele tem umas tiradas muito boas aí, é por isso que eu continuo usando esse livro. Bom, aí como é que funciona? Que primeiro a gente faz a respiração, vocês que acompanham aqui já sabem, a gente faz 8 minutos de respiração. Então eu marco aqui no relógio esses 8 minutos. E aí depois a gente faz a evocação dos espíritos, faz uma prece pública, depois uma prece particular, e depois a gente faz a leitura desse livro do Ciro Prembaba para despertar, vamos dizer assim, uma reflexão. Tá bom? Pra gente ficar na vibe, tá bom? Na vibe da espiritualidade. Então, estranho, a energia aqui estranha. Tá bom, gente? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui então, explicar para vocês como que é a respiração, que a gente faz assim, em 3 etapas. A gente puxa o ar até a metade da capacidade do nosso pulmão e dá uma pausa. Completa essa capacidade do pulmão com ar, outra pausa. E aí a gente expira, soltando o ar lentamente. Tá bom? Então vamos lá, é assim, ó. E aí quando a gente expira, a gente imagina uma fumaça branca, um gás saindo, sabe, pelos nossos pulmões, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, assim como se a gente, sabe, como se fosse uma esponja sendo espremida, sabe, vai saindo toda aquela fumaça, aquela bruma de dentro da gente. É bom imaginar isso porque, de certa maneira, isso induz uma exteriorização de energia, né? O que seria essa exteriorização de energia? Simplesmente o fato da gente jogar fora as energias que a gente captou durante o dia, né? Acumulou durante o dia. E aí quando a gente joga fora, naturalmente, por uma lei da natureza, a gente vai tentar equilibrar. Então a natureza vai jogar uma energia para nós. Como, por exemplo, a gente sempre faz prece no mesmo horário, no mesmo lugar, e acredita que os bons espíritos estejam nas proximidades, é lógico que pode acontecer dos bons espíritos injetarem em nós umas energias menos densas do que aquelas que nós estamos exteriorizando, né? Visto que para os trabalhos espirituais, né, das equipes, essa energia densa ela é muito favorável. Ela pode ser usada, obviamente, para
para obviamente fazer ativações, despertamentos, né? Tirar algumas consciências do surto, esse tipo de coisa. Tá bom? Não que seja essa a nossa intenção, mas essa energia, acredito, tão desconhecida, né? Ela, acredito, possa ser usada para isso, já que muitos livros apontam que os espíritos, as equipes trabalham com essas energias densas a fim de através dessa energia densa eles conseguem acessar espíritos densos, né? Então existe aí uma troca importante, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui uma musiquinha para nós e aí a gente vai fazer então essa respiração aí, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu acho uma musiquinha de 8 minutos. Tá, tem essa daqui de 9 minutos, mas a gente terminando um pouquinho antes, deixa eu ver. Aqui, pronto, achei uma de 8 minutos. Uahaha. Então vamos lá, respirando e dando continuidade aí. Quando terminar a música eu chamo vocês pra gente fazer a evocação dos espíritos. Tá bem? Vamos lá?
Muito bem. Bom, fizemos aí, né? Interessante como é que a gente vai se concentrando aí no enquanto a gente respira, né? E eu acho que é muito interessante por muitos motivos quando a gente consegue, obviamente, fazer com efetividade essa respiração, né? Enfim, vamos lá então, começar então com a evocação dos nossos bons amigos, vamos lá? Lembrando também uma coisa importante, antes de fazer isso aí, só porque me ocorreu isso aqui agora, antes da evocação. A gente sempre, quando a gente fala em evocação dos espíritos, a gente, pelo menos na minha cabeça é assim, eu não sei se isso acontece com vocês. Naturalmente, em várias situações, existem espíritos, né, consciências que se apresentam sob a forma feminina, né? Mas quando a gente usa essa terminologia espíritos, né, naturalmente pode passar batido, né, que a gente esteja invocando consciências que se apresentam na forma masculina, né? E obviamente isso não importa, né? Mas só para deixar claro que a gente também, né? É óbvio que uma mulher, quando evoca o espírito, uma médium, uma mulher evoca o espírito, é óbvio que ela deve pensar numa forma feminina. Mas para mim, né? Eu penso sempre numa forma masculina. Então, eu não sei se vocês já tinham pensado sobre isso, se é loucura da minha parte. Mas, só para a gente lembrar, se você for homem, de invocar os espíritos femininos também, né? Que eles têm a sua força, a sua energia, né? E é muito importante. Na maioria das vezes eles estão com a gente nem se dá conta. Vamos lá então. Pai de infinita bondade e amor, nós pedimos humildemente que os nossos amigos espirituais estejam presentes a partir de agora, ajudando-nos no entendimento das leituras que serão feitas e também que nós possamos entrar numa egrégora de boa vibração que possa favorecer os nossos intentos e também que os bons espíritos possam se beneficiar dessas boas vibrações a fim de realizarem os seus trabalhos. Pedimos humildemente a paz, a proteção e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Os últimos serão os primeiros. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade permaneça à disposição do senhor que devia empregá-lo, e que seu atraso não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Ele tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquela que enfim o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, apenas lhe faltava ao trabalho. Mas se houvesse recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se dissesse: tenha paciência, o repouso me faz bem, quando a última hora chegar, será o momento de pensar no salário da jornada. Que me importa um patrão que não conheço e nem estimo,
Quanto mais tarde, melhor. Este, meus amigos, não receberia o salário do trabalhador, e sim o salário da preguiça. E o que será daquele que, ao invés de permanecer ocioso, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia para praticar a delinquência? Que tiver blasfemado contra Deus, derramado o sangue de seus irmãos, largado a desarmonia nas famílias, arruinado os homens de boa fé, abusado da inocência que tiver praticado todas as maldades humanas, o que será dele? Será suficiente dizer na última hora: Senhor, utilizei mal o meu tempo, emprega-me até o fim do dia para que eu faça pelo menos um pouco da minha tarefa e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento, tu desperdiçaste o teu tempo e esqueceste o que aprendeste. Tu não sabes mais trabalhar na minha vinha, recomeça aprendendo, e quando estiveres mais disposto, virás até mim e eu abrirei o meu vasto caminho, meu vasto campo, e podereis trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bens amados, sois os trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei meu trabalho no alvorecer do dia e só terminei ao escurecer. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, porque a encarnação cujas correntes arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a vossa vinha sem que quisesseis entrar? Eis chegado o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não vos esqueçais nunca de que vossa existência, por mais longa que possa parecer, é apenas um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Bom, vamos começar então com polêmicas, né? A gente precisa racionalizar o que a gente acabou de ler, né? E eu não sei de onde veio isso, e eu acho até que, enfim, a gente precisa questionar isso aqui, porque assim, muitas das leituras que a gente encontra espalhada por aí, ela meio que mexe com o brio do espírita, né? Ela sempre comenta: vós os espíritas, vós os trabalhadores da última hora, os chamados, muitos chamados, poucos os escolhidos. Sempre está mexendo com o brio do espírita, né? Eu acho que, em função da transformação que nós tivemos que sofrer, visto que, por exemplo, havia uma hegemonia cristã que a Igreja Católica ditava, né? A Igreja Católica ditava o que era certo, o que era santo, o que era correto, e obviamente isso esbarrou no espiritismo de um modo geral, né? E eu acho que houve um momento em que esse texto aqui fazia mais sucesso, entende? Porque assim, você não está no partido de lá, você está no partido de cá. Então, como você está no partido de cá, eu preciso encher a sua bola para você se sentir aquecido, para você se sentir abraçado por esse novo partido e tal, para que você tenha ímpeto para lutar pelos interesses desse partido. E eu acho que essa leitura aí cabe muito bem para dentro disso, né? Porque também nessa leitura, que eu não sei de onde vem, né, mas, por exemplo, se coloca Deus, e aí você não sabe se é Deus, se é Jesus, quem que é ali na parada, porque não fica muito claro, mas coloca ali como um condicionador, do tipo assim: olha, tô aqui de olho, hein, então assim, você é o cara chamado e você tem que dar conta, entendeu? Porque se você não der conta, eu vou te castigar. Parece uma coisa assim, entende? E isso não me agrada. Isso de fato para mim não faz muito sentido, porque Deus é todo bondade, Deus é onisciente. Por conta disso ele saberia muito bem, né, que
o momento exato em que cada um teria o seu despertar espiritual, e obviamente ele não precisa ficar cobrando, né? Porque se você sabe quando vai acontecer, você não fica cobrando. Você fica comprando, por exemplo, você fica, é 8h13, você fica cobrando o relógio para dar 8h15? Não fica, você sabe que vai vir. Você sabe que o 8h15 vai chegar. Então assim, se você já sabe o que vai acontecer, entendeu? Por que você fica cobrando? Você não precisa ficar cobrando. Você já sabe que a hora que o cara despertar, beleza. Isso é Deus. Deus é isso, né? Então ele sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Então não precisa ficar cobrando ninguém desse despertamento espiritual, dessa função de coisa. Eu acho que assim, Deus sabe exatamente que, por exemplo, a gente precisa lapidar a nossa consciência para que a gente possa despertar até essa consciência para uma percepção mais dilatada. Por exemplo, se a gente for pensar que, por exemplo, uma série de doenças ou de técnicas médicas ou, né, coisas que são desconhecidas nossas poderiam nos ajudar muito, né? E aí você fala assim, por que Deus permite que isso aconteça? Por exemplo, por que Deus permite que uma criança ainda muito novinha morra? Aí você fala, porque na vida passada, esquece isso. Eu acho que isso também não faz muito sentido, sabe? No meu ponto de vista. Então, a gente fica, sabe, jogando dados com Deus. Eu acho que não é isso. Deus sabe exatamente tudo que vai acontecer e ele, obviamente, não precisa castigar ninguém. Eu acho que, sabe, Deus não castiga ninguém. Simplesmente a gente está num estado muito, como se a gente enxergasse muito mal, fosse quase cego, tateando um caminho aqui da evolução. Então assim, a gente vai errar e vai acertar, e isso faz parte da brincadeira, entendeu? Isso faz parte da brincadeira. Então, por exemplo, se você vai num caminho bacana, de boas vibrações, de coisas legais, é óbvio que os bons espíritos vão se aproximar de você e naturalmente você vai ser mais ajudado. Mas isso está dentro da lei da natureza. Por outro lado, se você quiser fazer um monte de bobagem, entendeu, na tua evolução, e enfim, ficar apegado demais às paixões do corpo, esse tipo de coisa, não tem problema nenhum, mas naturalmente a tua vibração baixa um pouco, porque você está focando muito mais no denso do que no sutil. Então é natural que você fique um pouco mais densificado, e por conta disso você vai atrair ao teu entorno mais densificação, e com isso simpatia com os espíritos mais densos, com consciências mais densas. E isso a gente sabe por A mais B que é um pouco pior do que ficar próximo aos espíritos mais sutis. Mas isso tudo faz parte desse espectro, dessa massa, dessa coisa que é a evolução espiritual, que é Deus e que é tudo. Então assim, do mesmo jeito que aqui nesse planeta tem gente um pouquinho mais evoluída, tem gente mais densa, e tá tudo certo, e tá todo mundo mais ou menos na mesma faixa vibratória, né? Então mas não que a gente tem que ficar apontando o dedo porque o cara está vivendo uma vida mais densa. Ele está no momento dele, ele tá se descobrindo, evoluindo, não sei o que lá. A gente não pode ser hipócrita, né? Então assim, eu acho que beleza, eu não posso ajudar? Não posso ajudar. Então também não julgue. Não julgue, porque cada um está no momento, entendeu? Então, isso é fácil de fazer? Não é fácil de fazer. Não é fácil de fazer. Mas eu acho que se a gente quiser ficar um pouco mais próximos da ideia de Deus, de Jesus, desse tipo de coisa, eu acho que a gente tem que começar a olhar dessa maneira, sabe? Tipo assim, tá todo mundo evoluindo, tá todo mundo mais ou menos numa faixa vibratória, né? Que vai de tantos hertz a tantos hertz, né? E enfim, e tá todo mundo ali dentro.
E se está todo mundo ali, se o planeta nos aceitou, ou seja, se essa faixa vibratória em que está o planeta Terra é condizente com os espíritos e as consciências que habitam aqui, é óbvio que está tudo dentro da mesma faixa. E aí eu acho que a gente precisa ter um olhar um pouco mais abrangente para perceber que se Deus, que é sumanamente muito mais inteligente que a gente, né, sumanamente inteligente, você acha que ele faria alguma coisa que não tivesse algum sentido, não tivesse alguma importância, não tivesse alguma justificativa? Então é óbvio que todos nós estamos evoluindo, todos nós temos o direito exclusivo à nossa própria evolução, porque ela é individual, ela é exclusiva, ela é uma busca que parte de você e favorece apenas você, porque é a sua evolução espiritual. E aí você pode estar em qualquer estágio. É lógico que, por exemplo, questões culturais, sociais, por exemplo, eles podem afetar o comportamento de um indivíduo. Né? Então, por exemplo, se um cara, sei lá, ele já nasce num meio onde a vibração é mais baixa, seja, por exemplo, vamos dar um exemplo. Um cara nasce num lugar onde, sei lá, tem um índice de violência muito alto, a família é toda destemperada e biriri bororó, assim, ele tem mais chances de vibrar negativamente, porque ele aprendeu, ele se desenvolveu nesse meio. Não é que isso seja uma regra, mas ele tem mais chances de aprender aquelas coisas, aquele tipo de coisa mais tipo assim, uma criança que nasceu e frequenta o bar desde muito, um bar de cachaceiro, assim, vamos chamar assim, né? Um bar de cachaceiro desde criança, desde pequenininho. A chance dele aprender a beber, a chance dele ficar mais focado naqueles assuntos de bar, naquelas coisas, é muito grande. Então, obviamente, ele vai ter uma vida mais de prazeres mais densos. Mas não significa com isso que ele seja tenha uma má índole, mas ele apenas está num lugar onde tem uma densidade maior, né? E obviamente o que nós temos que tentar fazer na medida do possível é escolher que tipo de vibração que a gente gostaria de viver, né? E assim, sem mentir para si mesmo, tentar procurar meios, encontrar meios de se libertar dessas amarras, né, da densidade, ou seja, das coisas que nos arrastam para essas coisas mais densas, né? Porque é aquele negócio, se você não quiser se sujar, não pula na lama. Se você pular na lama, você vai se sujar. Acho que eu consegui, de certa maneira, fazer com que vocês entendam o que eu estou dizendo. Entende? Então, assim, não tem problema nenhum o cara viver de uma maneira mais densa. Se você é uma pessoa que se acha com um olhar um pouco mais sutil, vá lá, tente ajudar essa pessoa de algum jeito, né? E se não conseguir, tudo bem, mas você tentou pelo menos, né? Então acho que esse que é o ponto, tá bom? Né, da gente refletir. E obviamente, só para pontuar, né, essa coisa do brio, de mexer com o brio do espírito, eu acho que foi importante numa fase, mas eu acho que é uma roupa que não tá nos servindo mais, sabe? Eu acho que a gente precisa tirar esse lado emocional, sabe? Esse lado kármico emocional, vamos chamar assim, que meio que transfere um peso, como se, porque você é espírita, você tem que fazer isso, porque você é o escolhido de Deus, porque você, né? Eu acho que isso não faz sentido. Pra mim, pelo menos, não faz muito. Tá bom? Se você quiser depois colaborar com isso, alguma coisa, escreve aí no comentário, tá tudo certo. Que a gente discute. Se a gente não consegue, a gente aprende junto. Tá bom?
Bom, dito isso, eu gostaria que nós fizéssemos então uma prece pelos espíritos, pelas consciências desencarnadas, tá bom? Em função, eu acho que em função das energias, enfim, né? Eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa egrégora, tá bom? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja para sempre louvado. Colocamos-nos à disposição a partir de agora para vibrações de energia anímica que possam ajudar os nossos irmãos, consciências em desenvolvimento, a um despertamento, a um entendimento de suas questões e, se for possível, que possam ser despertos, resgatados, amparados, curados, favorecidos. Que vós, os bons espíritos, nos ajudem nessa boa vibração e nessa liberação energética. E que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Andando pelos campos, apreciava as árvores e os pássaros. Olhando só para cima, não vi que pisava sob as humildes flores que enfeitavam o chão. Profundíssimo isso aqui, né? Vocês veem como ela fala, obviamente, da falsa modéstia, né? Da questão que às vezes a gente se acha uma pessoa equilibrada, uma pessoa com tudo certo, uma pessoa acima de qualquer suspeita, mas os nossos comportamentos às vezes podem ferir as outras, né? Então, obviamente, ele faz um convite à humildade, né? Para que a gente possa questionar, obviamente, será que o que eu estou fazendo está certo? Né? Sem nenhum medo, sem nenhuma trava a respeito disso, né? Bem profunda essa leitura, bem interessante. Bom, vamos fazer então uma prece agora a partir disso, uma prece por nós mesmos, pelas nossas necessidades. Tá certo? Então você vai pensando aí nas suas necessidades, nos seus desejos. E enquanto a gente vibra aqui positivamente, que a gente possa atrair as vibrações favoráveis para que os seus intentos sejam atingidos. Que os bons espíritos possam nos ajudar. Queridos irmãos e bons amigos, agradecemos a vossa presença, sempre nos ajudando nessas vibrações. Que vós, os bons espíritos, se dignem
a amparar-nos em nossos desejos, orientando as nossas atitudes e permitindo que os nossos pensamentos recebam as melhores vibrações, a fim de que nós consigamos, na medida do possível, atingir os nossos intentos. Que vós, os bons espíritos, possam soprar sobre nós essa brisa de amor, de realização e prosperidade. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Razão da existência. Durante um estágio da evolução da consciência, você pode simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro sem se questionar a respeito do propósito daquilo que está fazendo. Mas quando a sua consciência começa a se expandir, você naturalmente se questiona a respeito disso, pois é a consciência do seu propósito no mundo que proporciona a sensação de pertencimento e de preenchimento que você tanto busca. Estando consciente do que veio fazer no mundo, você utiliza a sua energia e os seus dons para realizar essa meta. Você segue tendo uma razão para continuar levantando da cama todas as manhãs. E obviamente, que essa leitura ela já saiu outras vezes, mas fala exatamente dessa coisa, Mas para que eu nasci? Para que eu sirvo? E geralmente a gente sabe para que a gente veio, a gente só não aceita. Eu particularmente passei boa parte da minha vida sem aceitar o que eu gosto de fazer. Fiz um monte de coisa que todo mundo desejava e eu mesmo negava aquilo que eu gostava de fazer. Então assim, eu calei por muito tempo aquilo que eu tinha vontade de fazer, sempre calei. Porque eu não achava importante, não achava sério, não achava nada, e aí obviamente a gente... É impressionante, porque parece que quando você começa a fazer aquilo que você tem facilidade, aquilo que você tem habilidade natural para fazer, você vai fazer com muito menos esforço. Entende? Você vai se sentir muito mais autorizado para fazer. Você vai se sentir muito menos tolhido naquilo que você quer fazer. Porque naturalmente aquilo faz sentido para você. Aquilo é você. Entende? É óbvio que a gente deve também procurar outras áreas, fazer outras coisas, entende? Mas o tempo inteiro a gente precisa estar olhando para saber a que distância a gente está do nosso estado de conforto. Porque às vezes você vai para uma coisa completamente diferente, que não te faz bem, que não te traz conforto. Essa coisa é uma coisa muito sutil, mas assim, quando você está no teu ambiente sagrado, na coisa que você gosta de fazer, nas coisas que fazem sentido para você,
você sente um conforto natural na vida, você fica na vida confortável. Às vezes você vai para uma outra área que é desafiante, que é interessante por um tempo, não sei o que lá, mas você tem que voltar, eu acredito, para essa zona de conforto eventualmente. Para você, assim, você se expande, mas você tem um porto seguro, entendeu? Você sabe quem é você, entende? Sob o risco de você às vezes ligar uma aventura na outra, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo simples porque senão vai ficar virando loucura, mas o que eu quero dizer é o seguinte: vamos supor que você nasceu para medicina, desde criança você já está lá costurando besouro, você já está, sei lá, você já gosta de ler bula de remédio, você já gosta de, sabe, você já tem uma proximidade com isso. Eu não sei se médico faz isso quando é criança, mas enfim, você já tem uma proximidade com aquilo, um lance com aquilo, né? E aí de repente você, beleza, você ignora tudo isso, que é uma coisa que você gosta, e vai fazer engenharia. Depois você vai fazer um curso de matemática, trabalha como matemático. Aí depois, sabe? Então assim, você vai cada vez mais se distanciando daquela coisa que originalmente te fazia bem. Agora, como que a gente chega nisso? Né? Como é que a gente sabe disso? Quais são as habilidades naturais? Né? Porque você também não pode confundir. Às vezes, por exemplo, você é uma pessoa que adora crochê, sempre fiz crochê, não sei o que lá. Tá, mas será que é só o crochê? Será que não é uma habilidade manual que eu tenho? Entende? Então assim, às vezes não é especificamente o crochê, alguma coisa, habilidade manual, alguma coisa a ver com habilidade manual, silêncio, calma, tranquilidade. Entende? Então assim, a gente precisa. O fato é, pode ser o crochê? Pode, mas assim, eu tenho que me sentir confortável naquilo que eu faço. Entende? Então quando eu tô nesse ambiente que me é favorável, naturalmente eu vou ter calma, a vida parece que veste na gente como uma luva, e aí sim, então as coisas começam a fazer sentido, e quando faz sentido, na verdade, parece que a vida desacelera. Quando a gente está no caminho errado, a gente está naturalmente estressado, a gente naturalmente está fazendo uma coisa que a gente está fazendo muita força, entende? A gente começa a fazer muita força para uma coisa acontecer, a gente sente muito estresse. Por quê? Porque a gente está no caminho errado, entende? Quando você está no caminho certo, a coisa calma, entende? Só que a gente só vai descobrir qual que é o nosso caminho certo quando a gente conseguir se conhecer um pouco melhor e continuar o tempo inteiro se perguntando quem eu sou, do que eu gosto, o que faz sentido para mim, né? E aí, se você tiver um pouco de sorte, depois de alguns anos, essa resposta vai encaixar. E aí, naturalmente, você vai passar a fazer coisas que fazem mais sentido para a tua felicidade, que é de fato o que importa. E juntando isso com Deus, com a criação, com esse poder maior que é a espiritualidade, a gente nasceu para ser feliz. A gente tem todas as possibilidades de ser feliz, independente de que maneira você escolheu para viver. A questão é que quando eu estou deslocado, eu fico infeliz. Né? Esse é o ponto. Quando eu estou deslocado demais, eu fico infeliz. Então a gente precisa se conhecer bem, é o primeiro passo, porque quando você começa a se conhecer bem, você começa naturalmente a procurar coisas que te fazem bem. E aí naturalmente você começa a se afastar, a exemplo do que nós começamos lá atrás, né, se afastar de situações que não são favoráveis para você. Né? E aí naturalmente você começa a ficar menos estressado, você começa a ficar mais simpático, você começa a ficar mais leve, parece que tudo faz sentido, você começa a ficar menos doente, ter menos dor no corpo,
né? Então eu acho que seria um exercício necessário que nós fizéssemos isso diariamente. Quem eu sou? Do que eu gosto? Entende? E começar a colocar os pingos nos is. Porque eu, só para concluir, no meu caso, eu posso falar por mim, eu vivi muitos anos da minha vida em projetos de outras pessoas. Muito tempo. Sem saber direito quem eu era, eu ficava vivendo as ideias dos outros, os projetos dos outros, as projeções dos outros, e isso naturalmente me fez viver uma vida que parece que não encaixava, entende? Enfim, reflexões para a semana para vocês aí, tá bom? Feliz de vocês estarem aqui e a gente se vê em breve em mais um Evangelho no Lar, tá bom? Até lá e boa semana.